Esse é o hino da Conebras. A minha missão aqui dentro da Conebras eu encaro como missão, não é projeto, como já disse, é uma missão. Então eu entendo que a minha missão pessoal é de levar essa ideia para todos os cantos do Brasil ou do mundo onde tiver um afrodescendente. Então a minha missão é divulgar a ideia Conebras. E isso eu vou fazer enquanto Deus e a ancestralidade me permitir, enquanto me der forças para fazer, eu vou fazer. Então essa talvez seja uma de centenas de outras oportunidades que nós vamos ter para conversar com a comunidade tanto de Moçambique como de qualquer outro lugar do mundo onde tenha um dos nossos ou uma das nossas querendo ouvir essa ideia. Então eu vou explicar em nome do nosso irmão Carlos aqui para toda a comunidade de Moçambique qual que é o projeto. O meu nome é Luiz Antônio, né? Luiz Antônio Silva. Sou nascido na cidade de São Paulo, Brasil, e tenho 67 anos de idade. A minha vida toda sempre estive envolvido com causas sociais e políticas tal, e aqui no Brasil, particularmente nos anos 70, tivemos o problema da ditadura militar e diversos outros movimentos que a gente teve que, de uma certa forma, correr na rua, correr de cavalaria, correr de exército, correr de polícia, um monte de coisa assim, faz parte do meu contexto. E aí, dentro dessa minha vida, chegou um certo momento, já adulto, que eu falei assim para mim: bom, assim que eu me aposentar, uma das coisas que eu quero fazer é me dedicar à minha irmandade, à minha família afrodescendente, e a outra coisa é mudar para o interior, né? Porque até então eu morava em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, e é uma cidade grande, então é um inferno, né? Não é cidade para ninguém viver. Você trabalhou, sai fora. Terminou seu prazo, sai fora. Então era a minha ideia, e assim eu fiz. Assim que eu me aposentei, a minha ideia era sair de São Paulo e poder curtir a minha aposentadoria e também poder fazer algum trabalho que fosse benéfico para a Irmandade, palestras, contador de histórias, tal, e fazendo esse tipo de coisa. Muito bem. E para isso eu me preparei e faço palestras já há algumas décadas aí sobre os temas tradicionais que aqui no Brasil são bem comuns, né? Sobre a escravidão, sobre lei áurea, sobre lei do ventre livre, lei do sexagenário, sobre o 13 de maio, sobre 20 de novembro, que se comemora Zumbi dos Palmares, e todos os movimentos voltados à história da comunidade afro-brasileira. Então, chega nessas épocas específicas, nessas datas comemorativas, as escolas nos chamam para dar palestra, aquelas coisas todas, né? E eu venho nessa onda também, falando sobre racismo, sobre genocídio, que a cada 23 minutos mata um negro no Brasil, racismo estrutural, racismo institucional, toda essa leva que movimenta os movimentos brasileiros e muitos movimentos também fora do Brasil, ligado à africanidade, vamos dizer assim. Só que daí, o que aconteceu? Chegou no dia 19 de maio de 2019, no dia anterior, no dia 18, fui dormir numa boa, tranquilo, né? Só que eu acordei no dia 19 de maio com a mão assim, né? Apontando que o Brasil é o país mais racista do mundo. Com essa afirmação, de manhã assim, acordei com essa visão. Só que ao mesmo tempo me veio uma seguinte interpretação, que eu tô com o dedo em riste apontando que o Brasil é o país mais racista do mundo, mas tem 3 dedos apontando para mim, perguntando o que eu tô fazendo por mim. O que nós estamos fazendo por nós, além de apontar que o Brasil é o país mais racista do mundo. Daí eu comecei a pensar, nossa, mas o que nós estamos fazendo por nós, além de apontar que o Brasil é o mais racista do mundo, é o país mais racista do mundo? Daí, dentro dessa reflexão que eu comecei a construir, eu comecei a fazer análise especificamente dentro do Brasil, né? Para o Brasil, no primeiro momento, mas depois já tenho plena consciência que isso é possível ser feito em todos os lugares do mundo. Qual que foi a análise que eu fiz no Brasil? No Brasil, nós somos mais de 100 milhões de afrodescendentes, tá? Quase 3 vezes mais do que tem Moçambique. Né? Somos mais de 100 milhões de afrodescendentes no Brasil. Daí eu fiz uma ideia, comecei a pensar muito simples. A ideia da Conebras é muito simples. Você pensar assim, 100 milhões. Se cada um colaborar com R$1, R$1 é a moeda aqui do Brasil, né? Que corresponder para vocês, se não me engano, a uns 3... Como é que chama a moeda de vocês?
MT, como é que é? Meticais. Meticais. Meticaz? Meticais. Sim. Meticar? Metical. Pode ser metical, pode ser Ah, meticais. Metical, tá, entendi. Então, vamos supor assim, pelo que eu pude ver, R$ 1 corresponde a 12 meticals de vocês, tá? Então, R$ 1 aqui no Brasil seria praticamente o menor valor inteiro, né? O menor valor inteiro seria R$ 1, que para você seria algo em torno de 12 meticals, né? Então, nós falamos assim, ó, se cada brasileiro colaborar com R$ 1, e nós somos, cada afro-brasileiro, e nós somos 100 milhões, nós vamos ter uma arrecadação de 100 milhões por mês. Né? R$ 1 vezes 100 milhões de pessoas, cada um dando R$ 1, vai arrecadar 100 milhões. Aí no caso de vocês, vamos supor, vocês são 30 milhões. Se cada um colaborar com um metical, vocês vão arrecadar por mês 30 milhões de metical. Né? Todo mês vai entrar no caixa 30 milhões de metical. Né? Cada um com a sua moeda, faz as suas conversões de acordo com as suas necessidades. Então, quando eu comecei a fazer essa análise, eu falei assim, poxa, a vida é muito simples. Ó. E aí, a partir dessa arrecadação de 100 milhões, a gente faz o que bem quiser. É só a gente se organizar, se estruturar, montar uma organização com toda a transparência, com todo o respeito, com toda a responsabilidade, né? Porque, e aí vem um outro conceito em cima disso, que é o seguinte: como eu acordei e fui deitar sem pensar em nada disso e acordei com essa ideia, na minha concepção, do meu entendimento, isso foi uma intuição da espiritualidade. Isso foi uma intuição da ancestralidade. Tá? Então eu não considero que a ideia é minha. Eu acredito que eu fui intuído com esse pensamento porque eu acordei pensando nisso. Então, quando eu passo para as pessoas sobre essa responsabilidade, eu digo para as pessoas o seguinte: a responsabilidade é minha, é sua e a ancestralidade que nos deu. Então, se você não quer fazer, não brinque, sai. Tá? Se você não quer fazer, sai. Mas não brinque com uma função que foi delegada pela ancestralidade. Não brinque com isso. É melhor você não fazer do que fazer mal feito. Então nós precisamos de trazer pessoas para dentro da organização que tenham responsabilidade e entendam o que significa uma coisa que foi delegada pela ancestralidade. Uma coisa que foi determinada pela ancestralidade. Isso é muito sério. Então a missão não é minha, não é sua, é nossa. A nossa geração foi determinada para fazer essa revolução. E quando a gente começou a pensar sobre esse contexto e o potencial dessa ideia, a gente pensou assim, mas o que a gente vai fazer com 100 milhões de reais entrando no caixa todo mês? O que a gente vai fazer? Daí nós chegamos à conclusão, facilmente conversando com outras pessoas, que tem uma coisa que governo nenhum faz. O que é que governo nenhum faz? Investir na educação. Ninguém investe na educação. Por quê? Governo nenhum quer ter um povo inteligente. Porque se tiver um povo inteligente, o povo vai julgá-lo. E se chegar à conclusão que ele está errado, o povo destitui. Tá? Então não interessa para o governo ter um povo inteligente. Então por isso que a educação nunca foi implementada em lugar nenhum. Né? E não foi aqui também. Então a gente falou, então é na educação que nós vamos fazer. Então nós vamos investir na educação. Então foi essa a conclusão que nós chegamos, né? Conversando depois que eu fui discutindo a ideia com outras pessoas, tomou esse formato. Vamos fazer uma organização, arrecadar da Irmandade e montar um sistema educacional nosso, montar um sistema educacional Conebras, no caso. Montar um sistema educacional nosso. Por que um sistema educacional nosso? Qual que é a diferença do nosso para o outro? A diferença do sistema educacional Conebras é aquilo que eu já expliquei. O sistema educacional Conebras ele vai começar no início da humanidade. Ele vai trazer todos os nossos reinos, todos os nossos reis, nossas rainhas, nossos impérios, nossas riquezas. Ele vai trazer toda essa bagagem de informação para nossas crianças. E qual que é a diferença para o outro? O outro começa na escravidão. Entendeu? O outro sistema educacional no Brasil começa na escravidão. Então é um sistema criminoso, que nos coloca a nossa autoestima lá embaixo. É um sistema educacional que nos prepara para ser servidores, para ser serviçais, para ser empregados. Quando as nossas crianças aqui hoje, a gente, quando está estudando, a gente pergunta assim, o que você vai ser quando crescer? Ela fala, eu quero trabalhar na empresa tal, quero trabalhar na empresa tal. O sistema educacional Conebras vai ter que construir um poder de conversação que vai perguntar para nossas crianças, ela vai ser dona de qual empresa? Quando você estiver na hora de ser uma pessoa adulta, você vai construir qual empresa para você ser a dona da empresa. Qual empresa você vai ter e não em qual empresa você vai trabalhar.
Então, é um processo de construção onde nós vamos resgatar a autoestima, resgatar o orgulho de ser afrodescendente. Quando ele conhece toda a história que o antecede, ele vai ficar orgulhoso. Coisa que eu não conheci, porque eu fui educado pelo sistema que me preparou para ser serviçal. Não me preparou para ser dono de empresa, me preparou para ser empregado de empresa. Então, as nossas crianças vão crescer diferente. E esse processo tem que começar lá no berço. E até quando estávamos já dentro da organização, montando a equipe de educação, tem várias equipes, desde jurídico, eventos, recursos humanos. É uma empresa praticamente. A Conebras é uma empresa, só que sem fins lucrativos, onde da portaria até a sua presidência serão todos afrodescendentes. Não tem pessoa que não seja negra dentro da organização Conebras e não vai ter, tá? Poderá ser associado. Quer ser um associado contribuinte? Você pode, mesmo não sendo negro. Aí você pode ser sócio e todo mês entrar com seu dinheiro lá colaborando. Mas dentro da organização, não. Trabalhar dentro da organização, não. E no sistema escolar, qualquer criança pode estudar, porque a gente segue muito o que Mandela fala, né? Que as crianças não nascem racistas. As crianças nascem puras, né? Então ela poderá sim estudar no sistema educacional afro-conebras ou afrocentrado, e ela vai aprender, mesmo sendo japonesa, chinesa, sei lá o que for, ela vai aprender desde toque de tambor, ela vai aprender iorubá, vai aprender kizomba, ela vai aprender toque de tambor, ela vai aprender que toda as religiões de matriz africana têm todo um fundamento, sem ser um processo de catequização, mas vai ser um processo de desmistificação, né? Porque toda a sociedade branca tornou a religião de matriz africana algo do diabo, né? Eles demonizaram as religiões africanas. Então, dentro da Conebras, as religiões africanas terão espaço para desmascarar isso e dizer qual que é a sua verdadeira ligação com a natureza, e explicar isso, não no sentido de catequizar, mas no sentido de dizer que não é nada disso que sempre disseram. Então, esse processo vai ser construído dessa forma, com muito respeito, com muita organização, sem pressa, porque é um projeto a longo prazo, é uma missão, né? E missão dada é missão cumprida, né? Nós temos que cumprir. E com muita calma, com muita calma. Aqui no Brasil a gente fala assim, nós tivemos 500 anos de escravidão. Então a gente tem no mínimo 500 anos para montar a Conebras, tá? Então tem tempo, dá para a gente montar, não precisa correr. Né? Vamos montando com calma, vamos nos organizando com calma, porque assim que nós estivermos pronto para implantar a Conebras, para tornar pública a Conebras, nós não podemos errar, entendeu? Nós não podemos errar, tá? Porque se nós errarmos, já tem várias pessoas já preparadas para dizer, pelo menos aqui no Brasil se diz isso, só podia ser coisa de preto mesmo, por isso que deu errado, tá? Aqui no Brasil se fala isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa organização de uma forma muito séria, independente e autônoma, sem partido político, sem nenhuma ligação com partido político, nenhuma, tá? Não tem, nem político entra na organização, mesmo sendo negro. Eu sou deputado, eu quero ser o gerente de vendas da Conebras. Não. Enquanto você estiver servindo como político, não. Tá? Quando você deixar de ser político, você pode, né? Ou antes, mas durante o seu período de político, não. Não pode ter, porque a gente sabe que a política, como que ela é. Né? A gente sabe, política não tem regras, política não tem ética, né? Política é uma coisa de jogada de interesse, então dentro da Conebras não, né? Então esse é um princípio que nós temos, e muitas pessoas não conseguem perceber isso. Elas falam assim, mas como que vai viver longe da política? Eu falo, meu irmão, você está falando que a gente vai viver longe da política porque você não tem noção de política. Se você tivesse noção, você saberia que uma organização com mais de 100 milhões de associados é extremamente política, é um poder político gigante. Tá? Porque a hora que a gente chegar e falar assim, tem 100 milhões dizendo que o caminho é por ali, quem vai ser contra? Se a maioria está dizendo que é por ali. E aqui no Brasil nós somos a maioria. Nós temos mais de 100 milhões de afro-brasileiros compondo a população do Brasil. Então a ideia básica é essa, nos unirmos numa organização com pessoas responsáveis que entendam que a educação é o caminho que soluciona os nossos problemas. Uma educação de qualidade, top mesmo. Não é para fazer qualquer coisinha não. Mas é para dar um outro padrão social, para criarmos uma nova sociedade afrodescendentes que vai ser autônoma, independente e orgulhosa, né? Com autoestima de ser afrodescendente e pronta para organizar uma nova sociedade global. Se o mundo é circular, existem várias ideias que defendem isso, e eu também gosto muito desse conceito, de que tudo é circular, né? De que as coisas viram, né? O que começa um dia, ele volta, né?
Eu acredito que está chegando a hora de nós voltarmos a tomar conta. Né? É um processo circular que está se fechando e está voltando para nós o controle. É uma questão só de tempo, mas um controle que eu acho que tudo está indicando para a gente como que nós vamos fazer esse controle. De uma forma muito pacífica, muito serena, com alegria, com harmonia e até para mostrar para aqueles que abusaram, que nos violentaram, que tem como você estar bem sem precisar violentar ninguém. Né? E eu acho que a gente tem estrutura para ensinar isso, né? Aqui no Brasil se fala um negócio de consciência negra, né? E tem outros que defendem consciência humana e não consciência negra. Eu acho que a consciência negra é o princípio para chegar na consciência humana. Até nisso nós estamos dando start, né? Até nisso os negros estão dando início. Ó, precisa ter consciência. E nós estamos mostrando como é que é. Começou em nós esse negócio de voltar à consciência. Vamos chegar à consciência humana, mas quem está começando mais uma vez a chamada de que há uma necessidade de chegar-se a uma consciência humana é a comunidade negra. É a comunidade negra que está dizendo a partir da consciência negra. É verdade. Né? Então a gente tem tudo para fazer. É verdade. Nós temos toda uma estrutura muito tranquila para fazer. Tem toda uma documentação que eu vou disponibilizar para vocês, para quem tiver interessado, com esse argumento muito forte que é respeito à cultura local. Tanto é que surgiu no grupo de vocês, né, uma observação quanto a um nome, né? Confederação dos Negros de Moçambique, né? Uma das irmãs falou que não faz sentido esse nome. Perfeita observação dela. Vocês têm que fazer aquilo que é pertinente a vocês, a cultura local de vocês. Da mesma forma que eu critico muitas pessoas que falam assim, ah, mas nos Estados Unidos, os negros nos Estados Unidos, e por que não no Brasil? Lá é outra cultura. Lá teve outros caminhos, né? Então a gente tem que saber pincelar o que é bom, o que cabe para nós e o que não cabe para nós, deixa para eles. Aquilo é bom para eles, mas não é bom para nós. Da mesma forma, eu passo para vocês, eu acredito que esse vai ser meu discurso repetido para todas as comunidades. Você tem que ver o que é bom para você dentro dessa proposta. Tá? Vocês têm que ver o que é bom para vocês dentro dessa proposta. Vocês não têm que seguir ela à risca. O fundamental vocês não podem ser contrários à Conebras para ser considerado como parceiros da Conebras. Né? É o que eu coloquei, talvez no áudio eu expliquei algo desse sentido. Né? Se você monta aí uma organização, se vocês montam aí com o princípio de que são alinhados à Conebras, e de uma certa forma aí vocês começam a discutir sobre racismo, sobre violência, sobre genocídio, sobre política, e falam, vamos montar um partido político Conebras ou Conemos, qualquer coisa assim, montar um partido... Não, aí já saiu fora do projeto Conebras. Né? Então vocês podem fazer isso, só que tira o logo da Conebras e coloca um outro, sabe, desassocia a ideia. Né? Porque a Conebras é foco único, é educação. Daí fala, mas como é que pode pensar uma coisa só? É uma coisa muito bitolada pensar só na educação. Não, é que a educação é a coluna vertebral de todas as demais possibilidades. E é muito forte perceber que a intenção é exatamente informar e transformar, porque quando a gente tem capacidade de informar e capacitar e transformar mentes, nós estamos a fazer a coisa mais importante, que é transformar o diamante bruto em um diamante comercial, porque aquilo que nós temos como conhecimento é o que nos move, é o que vai mover a transformação de todo um pouco que nos rodeia, porque ninguém com conhecimento florido na pele pode deixar-se diminuir ou deixar de acreditar no seu potencial porque o Triano ou Beltrano disse que não tinhas valia suficiente. E eu acho que esse ponto da educação é um ponto muito interessante e eu acho crucial para a mudança de toda a comunidade negra, pois. É de louvar a iniciativa, pois, claro. Só acho que, não sei se é positivo, mas citou há pouco tempo que não seria permitido a entrada de brancos, né? Citou esse ponto. Não sei se é positivo pensar desse jeito, porque também pode ser uma forma de racismo, apesar de eles que começam o racismo, pode ser uma forma de racismo. Só pensei nesse ponto, não como crítico, mas isolar totalmente também significa mostrar que podemos ser racistas. Então, talvez também estaríamos a educar que devemos ser separatistas. Então, esse ponto eu acho que se encontrarmos pessoas, eu acho que se encontrarmos pessoas com ideais suficientes
que colidem conosco, que se juntam a nós, como acabou de mencionar, que queremos pessoas que pensam da mesma forma e conseguimos encontrar em brancos, talvez possa existir um espaço. É a minha perspectiva de pensamento. Aí já só entra isso que uma eu queria questão comentar. cultural, tá? Eu acredito que aí entra um pouco uma questão cultural e regional, né? Precisa ver como que a relação entre vocês, vamos dizer assim, a relação em Moçambique, a relação entre as pessoas não negras e as pessoas negras, como é essa relação? Né? É isso que vai definir isso, né? No Brasil, a relação Ok. entre não negros e negros é uma relação hostil. Tá? É uma relação de segregação estrutural, institucional, dissimulada, né? Disfarçada. Ok. Né? Então, nós sabemos Ok. aqui o Brasil com 200 milhões, 213 milhões de pessoas, a gente não tem representação negra em partido político, por exemplo. Não tem senadores negros, não tem governador negro, não tem um presidente negro, não tem. Você vê as fotos, é só você dar uma observada nas fotos dos congressos, nas fotos que vêm daqui do Brasil, por exemplo, de congresso, senado, são todos brancos. São todos brancos. Nós não temos espaço aqui. Tá? Então, e aqui no Brasil foi feito um processo de higienização que tinha um compromisso por volta do início do século XX de acabar, foi chamado de eugenia, né? De acabar com a representação negra no Brasil. Isso foi um processo legalizado por lei e defendido em congresso em Paris, de que em 100 anos a raça negra estaria extirpada no Brasil. Então esse processo aqui é um processo muito mais complexo, entendeu? É um processo legalizado de extinção. Então a gente tem que pensar muito regional como que é a relação. Né? Como que é a relação cuidadosamente, sim. É um processo interno isso, vamos dizer assim, né? Interno de cada comunidade, qual que é a relação. Não é que nós não queremos, não temos nada contra, sabe? A gente não parte do princípio de mágoa, nem do princípio de ressentimento. Quando a gente se fecha dentro da Conebras entre só nós, não é que nós somos contra eles, nós queremos nos reencontrar. Tá? Nós queremos buscar os nossos valores sem precisar que eles digam pra gente. É nós que queremos dizer os nossos valores para nós mesmos, entendeu? Então a gente não quer correr o risco de entrar uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa branca dentro da Conebras e daí por uma série de privilégios que ela tem na sua estrutura, tá? Desde como ela foi criada, ela rapidamente vai chegar num patamar em que a gente vai estar dizendo para ela assim, senhor, o que eu faço agora? Agora imagine dentro da Conebras a gente chegar para uma pessoa branca e dizer, senhor, o que o senhor quer que eu faça agora? Não dá, irmão. Não dá. Permita-me fazer uma pergunta em relação ao Brasil no que concerne a legalização ou a permissão que a comunidade negra tem de se impor ou de criar uma entidade, por exemplo, como a que estamos aqui a criar, no sentido físico, no sentido de criar como se fosse uma empresa. Até que ponto existe facilidades de um negro criar uma empresa? Até que ponto existe num negro criar algo que por si criado e por um negro na pele para fazer crescer alguma ideia na comunidade negra? Até que ponto existe essa dificuldade no Brasil? A dificuldade ela é estrutural, primeiro porque a gente não tem base. Tá? Não tem base, que eu digo assim, a gente não tem uma retrospectiva familiar que nos dê sustentação, que nos dê apoio, que nos permite fazer uma boa faculdade, que nos permite estudar bons caminhos de construção estratégica e dinâmicas operacionais. A gente não tem isso. Todos os nossos estudos aqui, com raríssimas exceções, são muito difíceis de acessar um nível superior de compreensão das coisas. Então a gente consegue normalmente chegar até o nível técnico. Entendeu? Você chega até um nível técnico onde você vai, de uma certa forma, bater em alguém para chamar de senhor. Entendeu? Você não consegue passar de um certo nível, né? Então você chega em tudo, 90% ou 99% das instituições e empresas que você chega aqui, dificilmente você vai encontrar um negro presidente da empresa. Difícil, raro. Você vai encontrar um negro presidente de uma empresa. Tá? Você pode encontrar até como diretor. Tá? Encontra alguns, né, como diretor. Como gerente, você vai abaixando, mas de diretor para cima são raros.
Você vai encontrar, esse aqui é o CEO da empresa tal, ele é o vice-presidente da empresa tal. Sabe, você conta numa mão só quantos tem. Não passa de um certo ponto, entendeu? É o que nós chamamos aqui de racismo estrutural, né? Tem uma estrutura montada, só que tem uma parte que é fechada, entendeu? Você não passa dali para cima, né? Dali para cima não tem jeito, você não passa dali. Então a única forma de nós passarmos dali, aí vem a ideologia Conebras, é nós construirmos as nossas próprias empresas. Nós construímos nossas próprias empresas, então daí sim, daí não vai ter ninguém, daí nós seremos o presidente. Né? Então, quando a gente fala que da creche Conebras até a Universidade Conebras, da portaria até a reitoria serão todos afrodescendentes, é a única forma que a gente consegue estar. Tá? Porque senão a gente não chega nesse nível. Caso contrário, a gente chega só até a portaria. A gente consegue ser porteiro, faxineiro, né? Um professor, a gente consegue ser, mas passou dali, raríssimos são os casos que conseguem superar essa estrutura. Agora, quanto você pergunta especificamente montar uma organização se é de negros, se isso é permitido, no Brasil tem centenas de movimentos voltados especificamente para etnias, né? E não só negros, né? Aqui no Brasil tem judeu, tem italiano, tem português, tem francês, tem inglês, tem alemão, e todos eles têm as suas organizações. Todos eles têm os seus clubes, né? Os seus hospitais, né? Onde você fala assim, mas se eu quiser ser atendido num hospital judeu, eu posso? Eu posso, desde que eu tenha a grana para pagar. Né? Porque é caríssimo, né? O que não deixa de ser um meio de você selecionar quem entra. Então, em resumo, a ideia é essa, né? A gente tem que partir da educação, a Conebras está com essa proposta de partir da educação, mas com todo o respeito à cultura local de cada comunidade, né? Então, acredito que a proposta parte dessa ideia, de vocês procurarem pessoas que pensam alinhados, no sentido de que a educação é fundamental para a transformação, e construir um processo que vai desde da creche até a universidade. Aqui, nós somos no Brasil, como somos mais de 100 milhões, é um número significativo, é uma potência, a quantidade, a questão é transformar essa quantidade e essa potência em energia, e nós acreditamos que chegará um momento em que nós poderemos e teremos uma sobra para isso, vamos dizer assim, não só para administrar esse projeto dentro do Brasil, como também auxiliar as demais irmandades fora do Brasil. Então, acho que se você vier uma pergunta, por exemplo, se você me fizer, como já me fizeram, como que nós podemos aqui de Moçambique ajudar a comunidade afro-brasileira? Então, eu tenho respondido assim, qual é a população que vocês têm aí? Então, no caso de Moçambique, é 30 milhões. Aqui no Brasil, nós somos mais de 100 milhões. Quem que tem que ajudar quem? Então, eu acredito que a população afro-brasileira, por ser mais de 100 milhões, tem um potencial e tem uma responsabilidade em ajudar as demais irmandades, e eu acredito que isso vai ser possível dentro de um espaço de tempo, aí, dentro do médio e longo prazo. Não é um projeto para imediatistas. Infelizmente, nós temos esse processo cultural dentro de nós, o assistencialismo, de querer as coisas para agora, criar coisas para agora. E o que acontece? Sempre quando a gente busca as coisas para agora, elas também se esvão com um tempo rápido também. Elas também se perdem rapidamente. Então, a proposta da Conebras é construir alguma coisa que seja permanente. E a única coisa que é permanente é o conhecimento que você dá para uma pessoa. O conhecimento você não consegue tirar dessa pessoa. É verdade. Então essa é a proposta da Conebras, criar pessoas, criar irmãos e irmãs a partir do berço e dar a elas algo que nunca ninguém vai poder tirar delas, que é o conhecimento. Né? Um conhecimento de qualidade, um conhecimento com toda a bagagem do início da humanidade que a nossa irmandade tem como história e tem total capacidade para recontar, sem precisar que os outros contem para nós como foi a nossa história. Então essa que é a proposta da Conebras, parte de um princípio de vocês se encontrarem pessoas, marcar uma agenda de reunião, começar a conversar periodicamente, uma vez por semana se reunir e começar a amadurecer essa ideia, trazer outras pessoas, depois pensar como empresa, né? Tentar organizar os núcleos, departamento de recursos humanos, tem que ir devagar, com calma, se organizar, porque para você poder fazer esse processo, você tem que ter uma sede, um cérebro muito bem posicionado, muito bem organizado, para adquirir a confiança da Irmandade. Nós precisamos conquistar a confiança. E aí, com paciência, a gente vai. Um processo cultural ou um processo de cultura, você não consegue mudar do dia para a noite. Né? Você tem que ir devagar, tem que ir alimentando, semeando e tal, para isso vai dar o fruto que a gente tem certeza que é irreversível.
é irreversível. É uma questão só da gente começar. E talvez no Brasil, o Brasil talvez, a comunidade afro-brasileira talvez tenha essa grande responsabilidade de ser a força motriz para fazer com que as demais irmandades dos demais países também sigam esse caminho. Essa ideia da Conebras não é minha, como disse no princípio, é uma ideia que surgiu. Ideia sem recursos é só demagogia, vira só discurso, blá, 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 blá. Então nós temos que pensar em arrecadação, né? Então vocês têm que criar um meio, vocês têm que descobrir qual que é o valor. Aqui no Brasil a gente diz que é R$1 de cada um. Né? R$1 vezes 100 milhões dá 100 milhões de reais. Vocês têm que descobrir qual que é o valor de vocês, qual que vai ser essa unidade que é possível para a Irmandade Moçambicana e a partir daí começar a construir um projeto com esse foco e também pensando que nós aqui no Brasil pelo menos temos essa consciência. Nós fomos explorados por muitos anos com mão de obra gratuita. Então dentro da Conebras não haverá mão de obra gratuita. Todos nós seremos remunerados assim que tivermos condições e recursos para isso, porque nós não seremos coniventes com a exploração da mão de obra negra. Então esse processo, tudo isso faz parte de um processo que tem que ser construído com muita calma, com muita tolerância. Teremos que talvez em várias oportunidades dar um passo atrás e reformular um conceito, mudar uma posição, sabendo que nós não temos uma cartilha para seguir, não tem um mapa, segue tal. Não, a gente não tem isso. Então nós estamos construindo e descobrindo a cada novo passo uma necessidade de como pisar naquele terreno. E muitas posições podem ser mudadas. Eu acredito que a única coisa que eu tenho dito para todos, a única coisa que a gente não muda é o foco. O foco é a educação. O meio que a gente vai alcançar isso, talvez a gente pode vir a mudar, mas o foco não. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque serão várias pressões para que a gente mude. Porque se ninguém investe na educação, é porque a educação é a solução. E talvez para a maioria nunca interessou ter solução para isso. Né? Então talvez a gente tenha problemas que irão nos forçar a mudar o foco. Não o movimento em si, mas mudar o foco. Né? Então a gente vai ter que estar muito firme nesse propósito. Porque se a gente mudar, a gente cai num ciclo vicioso e não aconteceu nada. E deu tudo como sempre está hoje, aí, da mesma coisa, com pouquíssima evolução. Irmão, então a ideia é essa, tá? A proposta é essa. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Não sou dono de nenhuma mágica de nada. É uma ideia simples. O que nós estamos fazendo por nós? É responder essa pergunta. Tá? Reúne os teus irmãos e as tuas irmãs e façam-lhes responder essas perguntas. O que nós estamos fazendo por nós? Além de cobrar de governo, de apontar responsáveis, né? Além de ficar com o dedo em risco para alguém. Mas responde esses 3 dedos aqui, ó. Procure uma resposta para esses 3 aqui. Esquece esse um pouco, porque já tem vários movimentos correndo atrás desse. Né? Atrás dos culpados, atrás do governo, atrás da polícia, das autoridades, atrás de quem? Mas pensa nesse daqui. Tá? Procure a resposta para isso. O que nós estamos fazendo por nós? Aqui, ó. Aqui. Ó, vê se você consegue ler. Consegue ler o que está escrito? O que estamos a fazer por nós? Consegue ler essa letrinha aqui pequena embaixo? Ó? Cadê? Aqui, ó. Sim, acho que sim. Uma revolução sem justificativas e sem adversários. Exatamente. Certo? Uma revolução sem justificativa. Sabe esse negócio? Ó? Mas o governo não me deu aumento. Né? É porque tem racismo. É porque me bateram. É porque o patrão não me dá chance. Sabe? Essas desculpas. Sabe? Então, sem justificativa. Tá? E sem adversários. Por que sem adversários? Porque se eu estou falando para você se unir e você descobrir qual que é o potencial de vocês e vocês mesmos fazerem, não tem adversário. Se é vocês que estão se unindo para decidir o que vai fazer, quem é contra? É vocês que decidem o que vai fazer. Então, essa que é a proposta, sem justificativa, tá? Mas é que eu estou cansado, eu não tenho tempo. Meu irmão, você não tem tempo para fazer o que você quer para você. Você quer que quem faça, então? Você quer que quem vai fazer o que você quer? É nós que temos que fazer. Aquilo que é solução para nós, ninguém vai fazer. Então, descubra a solução de vocês, se unam e construam a solução de vocês. Sem justificar e se vocês se unirem para fazer isso, não tem adversário. Porque são vocês que estão definindo aonde vocês vão chegar e qual caminho que vocês vão traçar para chegar até lá.
Então, essa é a proposta da Percebi. Conebras, que a gente vai procurar espalhar para muitas pessoas. Cada um põe o nome que quiser, associação, coletivo, grêmio, time de futebol. Cada um põe o nome que quiser, entendeu, gente? A única questão é, se una e perguntem e achem a resposta. O que vocês estão fazendo por vocês? Sem pedir para ninguém. Não é pedir. Não é, vamos ver o que a gente vai pedir. Não, não. Não é essa a pergunta. Não é o que vocês vão pedir, é o que vocês estão fazendo. Essa que é a proposta que a gente está trabalhando, construindo. Temos muita coisa para fazer e com certeza um dia estarei por aí para conversar com vocês e fica o meu convite também para que vocês venham para o Brasil e será um grande prazer receber vocês aqui. Tá bom? Tá feio, Será um prazer nosso também. Então, tá bom. Eu agradeço e espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo aí. É só pedir para marcar e eu estarei presente, tá bom? Tá bem, tô bem. Falou Foi então, um prazer. abraço, irmão. Tchau, tchau. Fica com Deus aí. Tchau, na Um paz. abraço. Tchau, tchau.